Olá pessoal, meu nome é Gilda Ribeiro, eu sou acupunturista e psicóloga e também estou aqui na TV Relacionamento. Olá internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E o programa hoje está maravilhoso, porque nós temos aqui uma atriz muito carismática que vem nos brindar, né, com o seu talento, a sua beleza e a sua simpatia. Drica Fiorotti, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Obrigada. Drica, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu. Vamos falar da sua carreira profissional, tá? E principalmente o que te levou ao desejo de se tornar uma atriz. Bom, sou a Drica Fiorotti, então eu tenho 36 anos e eu sou de São Caetano do Sul, mas eu nasci em Brasília, mas eu fui para São Caetano bem novinha, com 2 anos. Eu sempre fui muito tímida, então a minha mãe logo, quando eu era pequena, já começou a me colocar um monte de curso, era balé, música, flauta, coral, para eu me soltar mais. Só que eu sempre tive um desejo de ser atriz. E aí quando eu tinha uns 12 anos, eu falei, mãe, quero fazer teatro. Ela falou, essa menina não dá nem oi direito para as pessoas, vai fazer teatro, vai ser atriz. E ela foi um pouco resistente. Aí de tanto eu insistir, ela falou, não, vamos deixar ela ter essa experiência. E eu fui fazer teatro, então meu primeiro contato foi aos 12 anos, na Fundação das Artes, em São Caetano do Sul, uma escola bem conceituada lá. E Fábio Assunção saiu de lá, se não me engano, Cássia Kiss, então é uma escola muito boa. E lá tive meu primeiro contato. Claro que eu, muito tímida, foi muito difícil para mim. As aulas eram sábado de manhã. Na quinta-feira eu já começava a passar mal. Porque eu já falava, meu Deus, eu tenho que fazer cena. Só que eu tive grandes mestres lá. Um deles se chama, inclusive, Cristiano Bezerra. Ele foi meu primeiro grande mestre no teatro, que me ajudou a passar por esse desafio. E eu sempre gostei muito de desafio. Então, assim, eu com 13 anos, ele deu uma opção de cenas pra gente escolher. Eu logo de cara fui num texto que chamava A Prostituta Respeitosa. Eu falei, é desafiador, eu quero isso. E claro que eu tive muita dificuldade para fazer, mas isso já mostrava que eu tinha uma coisa assim, que eu queria algo que fosse muito longe de mim, muito longe da minha realidade, do que eu vivia. Que eu achava que era mais fácil de chegar nesse tom, nesse personagem. Enfim, fiz Fundação das Artes. Depois a minha mãe falou, se você quer ser atriz, você vai ter que fazer uma faculdade. Então eu tive que parar por um tempo, me formei em hotelaria, e aí depois que eu saí eu fui fazer Wolf Maia. Aí fiz Wolf Maia, me formei lá, através do Wolf que eu consegui meu DRT, e depois do Wolf também quis um outro desafio, quis uma companhia mais ousada, que era o Sátiros, que fica no centro de São Paulo. Sim, eu conheço. Fiz Sátiros, foi incrível também, foi bem desafiador, completamente assim o oposto do Wolf. E depois eu dei uma parada, porque a vida foi acontecendo, aí eu tive filhos, tudo, dei uma pausa. Nesse meio tempo eu fiz dublagem, então também sou dubladora. Que bacana! Do Brasil, inclusive. Muito boa essa escola, muito boa. Amo dublar, é incrível. E é tão desafiador quanto atuar, porque você tem que fazer algo que outro ator já fez. Então você não vai ter um processo criativo seu. Você tem que ir com base naquilo que já está lá, só sincar tudo. E com a emoção dele. E com a emoção dele, com o que ele criou. Porque ele teve meses para criar, você tem que chegar lá em segundos criar. Então é super desafiador, mas é incrível também. E depois da dublagem, eu fiz um curso de cinema com o Fernando Leal, outro grande mestre. E aí eu conheci, graças a Deus, conheci a Confraria de Elefantes, que é onde eu estou hoje. Bacana. Que é do o Jansen, meu diretor, Jorge Mesquita, que também já vieram aqui também. Já vieram, eles são assim. Eu conheci numa época, a gente estava ainda no meio da pandemia, eu entrei para fazer um curso, era uma oficina. Eu já tinha desistido do teatro. Eu falei, quer saber, essa vida de atriz não é pra mim, eu vou desistir, é muito difícil. Aí veio minha amiga e falou, vai ter o curso da confraria. E eu lembrei que eu fui assistir uma peça há 5 anos, da confraria, que eu fiquei apaixonada. Eu falei, gente, como que pode? Aqui nessa peça todo mundo é bom. Eu lembro de ter a impressão que todos os atores eram incríveis. E era, inclusive, a peça, que é Nelson Rodrigues. Sim. Na época tinha um outro título, mas era Nelson Rodrigues. E eu fiquei apaixonada pela peça. E quando ela falou que era o curso dele, eu falei, claro que eu vou fazer. Eu quero ele saber que essa magia que ele faz, essa técnica para todo mundo ser bom. Sim. E mal sabia eu que hoje
hoje estaria eu na peça, que eu fui assistir e me apaixonei, com um personagem de grande porte lá, que é uma das personagens principais, que é a Aurora. E pra mim, então, assim, eu tô realizando um grande sonho ao lado deles. E a confraria, dentre muitas coisas, ela me trouxe muito autoconhecimento. Foi no momento, inclusive, que eu estava saindo de uma depressão, ainda estava passando por um processo pessoal bem difícil. Foi a confraria que me deu gás para continuar. Então, ela não só me ajudou muito no profissional, mas me ajudou demais no pessoal também. E como o Jansen mesmo fala, para você ser um grande artista, você tem que ser um grande ser humano. E é isso que a confraria me trouxe, me traz, e eu sou muito grata. Rodriga, a pessoa fala muito no frio na barriga. Do jeito que você contou, quando estava próximo aos ensaios, você já tinha também? Sim, frio na barriga? Nossa, muito! Frio na barriga agora, gente! Até legal. O Jorge, ele fala assim, a gente tem muito frio na barriga. A diferença é que o ator, ele sabe se prepara para entrar em cena e dar aquela disfarçada. Mas eu acho que sem esse frio, não faz sentido. Eu acho que o frio na barriga, ele é um combustível, assim. Eu já estou com frio agora, a peça vai estrear daqui 2 semanas, dia 5 de novembro. Bacana. E o meu frio na barriga já está aqui. Mas é isso que dá o combustível, que faz a gente se sentir vivo e que eu não sei explicar, uma força assim surreal que vem pra gente. Ele deixa uma energia, né? Exato. Que eu acho que o Tony Ramos falou isso, o dia que ele não sentir mais frio na barriga, tá morto, já enterra, porque já deu. Bacana. Rodriga, mas eu achei interessante você começar cedo e saber a diferença entre você como pessoa e o personagem. Sabe? Sim. Porque muitas vezes, assim, na adolescência, você começa a entrar em vários papéis. Então você é filha dentro de casa, aí é aluna na escola, e não sei o que e tal, mas tem uma hora que aquilo parece que junta, sabe? Fica aquele negócio. Isso. Então você começar a separar o que é personagem, né? E que aquilo que o personagem faz não não você, e não condiz, né? Tal. É bacana isso daí, porque é mais desafiador. Muito. Porque se você for interpretar alguém igualzinho a você o tempo todo, não tem graça. Você vai ser você, né? Eu já sou eu na minha vida. E o que sempre me atraiu na questão das artes cênicas, né? No teatro, enfim, atuar, é o poder, em uma vida só, ter várias vidas. Exatamente. Então eu acho que é uma vida que é completa, que eu posso ser quem eu quiser. Em uma vida, sendo a Adriana, eu posso acessar vários tipos de energia, vários tipos de personagens. Perfeito. E então, assim, em curto espaço de tempo, é a oportunidade que você tem de realizar um monte de outras coisas, né? Exato. Até de pensar como personagem, né? De se colocar no lugar de às vezes, alguma pessoa que eu julgaria, mas a partir do momento que você é esse personagem, você não pode se colocar nesse lugar de julgamento, e sim, né, você começa a ter empatia e tem que entender esse lugar da pessoa, sei lá, de repente, né, eu interpretar alguém que matou um assassino e que geralmente você julgaria. Não, você tem que se colocar no lugar, entender quais os motivos que levaram ele para fazer isso. Então eu acho que isso é muito bacana porque faz eu ter um entendimento muito, muito grande da vida. Assim, eu achei bacana você, porque fazer obra do escritor maldito, que era chamado Nelson Rodrigues, é difícil, não é para todo mundo, não. Né? Tanto que no processo muita gente acabou saindo. Verdade, e não por nada, porque às vezes não condiz, né? Sim, é verdade. E às vezes ele é pesado demais mesmo, né? Eu tive a oportunidade na década de 70, estreou no ano Cine Marabá, Os Sete Gatinhos. E aí eu vi o Nelson Rodrigues, ele veio no dia da estreia, vieram Lima Duarte, né? A Regina Casé, mais alguns personagens foram lá assim, e eu fui. Os Sete Gatinhos. Tem um pedacinho na peça. Que bacana, certo, interessante. Então, mas o universo dele, a cabeça dele, principalmente numa época de regime militar, assim, era fora da normalidade. Tanto que ele fala, né, tem uma frase que ele usa, ele gostava de ver a sociedade através do buraco da fechadura. Isso, do ponto de vista caótico, né? Exato, porque ele falava assim, ninguém de perto é normal, né? Sim. Toda mulher trai, ele sempre falava ele falava muito sobre a hipocrisia das famílias, a hipocrisia da sociedade.
Então ele traz esse olhar verdadeiro no ponto de vista dele, né? Sim. E causa muita, né? Não, principalmente quando é um país, por exemplo, muito religioso e tudo mais, né? Bem católico. Isso, dos valores e não sei o quê, né? Mas que ele coloca é o que é do cotidiano mesmo. Sim. Né? Aquilo que está nos bastidores, que, sei lá, está em algumas notícias de jornais, está dentro de alguns livros, mas que a sociedade em si esconde. Dá uma maquiada, né? Coloca embaixo do tapete. Ele vai lá, levanta o tapete e pum! É verdade. Coloca aí para todo mundo ver. E fez realmente com maestria mesmo, né? Muito. Que bacana. E assim, ele fez com muita maestria, e não por nada, mas o Jansen também com muita maestria. Sim. Ele traz que ele fez a dramaturgia, ele faz a dramaturgia, encenação e direção. De uma forma, até mesmo assim, tão poética, tão linda, que até o que poderia ser vulgar não fica vulgar, porque está muito poético. Então ele faz de uma forma que ele liga várias histórias, vários textos, né, do Nelson, de uma forma linda, poética. Inclusive a Aurora, que é a minha personagem, ela é a musa inspiradora do Nelson, é a mulher perfeita para o Nelson. Sim. E o Jansen fez de uma forma que a Aurora ela permeia por todas as histórias e vai explicando como que é a evolução dessa mulher, que nos Sete Gatinhos, por exemplo, Exato. era a menininha que Isso, foi é abusada. Sim. E aí por que de repente, aí ele já traz outra história, que na Mulher Sem Pecados, ela aceitou ter um relacionamento em que, enfim, ele morria de ciúmes, e que depois ela vai para a falecida. Então ele faz uma ligação muito genial com essa personagem, que ela acaba sendo assim o fio condutor da peça. Eu acho. Realmente ele tem que estudar bem para não ficar assim, como se fosse trechos de cada coisa. Ele tem que pegar a linha e unir certinho, né? Senão a pessoa vai ficar perdida. E não, você fica assim intrigado. Tanto que tem humor. Fica a interrogação em cada uma das coisas. Não, por que tá isso? E não, assim, dá para entender de uma forma muito, muito incrível. E tem humor, tem drama, tem romance, tem paixão, tem comédia, tem tudo. Que legal. É delicioso, né? Eu sou suspeita para falar. Ô, Drica, você que fez aí um monte de papéis aí diferentes e tal, não sei o quê. Esse você acha que foi o mais desafiador para você? Com certeza. Nossa, com certeza. Porque primeiro que quando começou o processo, eu não esperava que eu estaria nesse lugar. Então, para mim, é uma grande honra ele confiar em mim. Sem dúvida, sim. Assim, tanto que eu falei, meu Deus. Eu comecei, na verdade, a substituir a principal, que é uma outra grande atriz, que é a Alexandra Denardini, que está no elenco, inclusive. Só que também ela teve a vida pessoal, teve neném, e ela acabou não conseguindo assumir. Ela preferiu pegar outros papéis. Nisso, o Jansen me colocou como essa... né? Essa missão. E a pessoa forte da trama, né? Exato. Então, com certeza é um desafio em todos os sentidos, porque é muito texto para decorar, para começar, bastante coisa. E são personagens muito diferentes. Então, assim, eu sou a Aurora, só que várias histórias são outros personagens que eu tenho que, ao mesmo tempo, manter um pouquinho da Aurora, só que para uma menininha de 16 anos, e para uma mulher que está quase morrendo de tuberculose, e para outra, entendeu? Então, eu tenho que, dentro da Aurora, ter várias sutilezas para serem outros personagens. É como se fosse, cada uma tivesse um bonezinho diferente. Exatamente. Né? Então, assim, é muito desafiador. Mas tem o Jansen, que é um excelente diretor, Sim. e eu trabalho muito, sendo muito com o Jorge Mesquita, Certo. que é um ator assim, extremamente generoso, um grande ser humano, que me ajuda muito nesse caminhar. E todos os outros atores também. E a parte de gestão da equipe? É difícil, né? Mas a hora que o quebra-cabeça fica montado, fica prazeroso. Né? É isso. E o quebra-cabeça está montado. Mas teve essa fase, assim. Eu acho que o Jansen é muito sábio, ele deixa o tempo, às vezes, fazer o seu trabalho sozinho. Então a gente começou com um elenco e já mudou bastante, assim. E a gente foi entendendo que são os processos naturais da vida. Às vezes a pessoa não está preparada para aquele trabalho, às vezes, enfim, coisas da vida que não consegue, outros compromissos. Mas tudo vai acontecendo da forma perfeita que tem que acontecer, né? Perfeito. E aí, naturalmente, fechou esse elenco, é um elenco de 8 atores, com o Jansen. Perfeito. Jansen vai atuar, Que além de bacana. dirigir,
escreveu a peça, vai atuar, então para ele também acho que é um grande desafio, porque ao mesmo tempo que ele tem que estar de olho na gente, tem que estar dentro da cena, então é bem... É verdade. Uma dúvida, se a Drica no dia, sei lá, tem alguma coisa lá que não está bem, Tá amarrado. você tem plano B? Nesse caso, não. Então você tem que se cuidar bem. Exatamente. Aliás, todos eles, né? Todo mundo. A gente não tem stand-in, que seria o... Sim. Não, o ator substituto, caso eu não esteja disponível, aconteça alguma coisa. Nesse caso a gente não tem. Quando começou a montagem, a gente até tinha uns stand-ins. Mas no decorrer, alguns atores foram saindo, então a gente não tem. Mas vai dar tudo certo. Lógico, já deu. Já deu. Mas eu não posso ficar doente, não posso passar, não pode acontecer nada, gente. Que bacana, legal. E você treina sempre? Sempre, todos os dias. Minha rotina ela é bem puxada, eu tenho 2 filhas pequenas. Então eu deixo elas na escolinha e já começo a treinar. Eu até brinco, ninguém vê o trabalho por trás, né, do ator, porque acha que é só chegar lá. Só acha que tem os aplausos, mas e tudo que passou, né? E não é só no ensaio, a gente tem que estudar muito antes de chegar no ensaio, já tem que chegar com coisas prontas. Eu principalmente tenho bastante coisa para estudar, então assim, às vezes eu me pego estudando, no mínimo, tenho que estudar umas 2 horas por dia. Não só o personagem, como os ritos que o Jansen ensina, né? Porque ele tem um método, que é o JHL. E você tem que equilibrar a espiritualidade também, né? Também. Sim. Tudo. Até para eu, né, chegar mais preparada para o ensaio espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Então a gente tem que estudar bastante. Ô Drica, para você, né? O método que você tem um caderninho que você anota e vai olhando. Você não deixa tudo na cabeça, né? Você faz assim um monte de roteirinhos assim para você tendo a sequência, é isso? Então, depois vai ficando na cabeça, mas estou falando. Nos ensaios. Nos ensaios, eu anoto no próprio texto. Eu gosto de anotar no próprio texto. Então eu levo meu texto, eu sempre deixo a folha, uma página em branco atrás, porque eu vou fazendo as anotações. Porque senão realmente é muita coisa, depois eu acabo esquecendo. E o Jansen, ele é bem sinuoso, assim, ele vai marcando cada detalhe. Então, se eu não anoto, eu vou esquecer tudo. Então, eu anoto no próprio texto. E os ritos que ele passa ajudam muito também a gente a captar todas as marcações dele, a direção dele. É muito baseada nos ritos. Então, ele fala, aqui eu quero que você faça o número 1, aqui eu quero que você faça a queda da construção. Então, ele vai dando nome para os ritos. Nós, atores dele, já sabemos, então ele vai direcionando dessa forma. E isso daí ele incorpora, né? E te dá assim, uma segurança maior, né? Total. Nossa, os ritos dão muita segurança pra gente estar em cena. Parece que você coloca uma máscara, não sei explicar, mas os ritos realmente eles fazem a gente transcender, assim. É como se fosse um rito normal, realmente. Isso. Nessa linha mesmo. Exato, tanto que ele usa os ritos tibetanos, né? Exato, sem dúvida. Né? Então ajuda demais. Que bom. Ô, Drica, eu quero que você volte outras vezes aí, tá? Para nos brindar Voltaremos, aí com com seus certeza. conhecimentos, a sua simpatia, tá? Opa. Desejamos muito sucesso. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas, principalmente aqueles que eram você lá no passado, falando, eu quero fazer teatro, e às vezes o pai e a mãe achavam que não era hora, não sei o que lá tal, alguma dica, né, que eles podem, para conversar com os pais, né, se eles quiserem seguir a carreira, e os seus contatos também. Bora lá. Bom, eu acho que em primeiro lugar a gente tem que seguir aquilo que o nosso coração manda, né? E muitas vezes, principalmente esse caminho de ator-atriz, os pais nem sempre apoiam muito, falo pela minha mãe, mas a gente vai com muita argumentação, procurem um curso, eu indico, claro, o curso da Confraria de Elefantes, que é com Jansen, com o método JHL, ele usa métodos tibetanos, que com a repetição dos ritos a gente vai evoluindo espiritualmente, pessoalmente e como artistas. Independente se você quer ser ator ou não, a oficina da Confraria ela ajuda a gente a ter autoconhecimento, a se empoderar, enfim, é incrível e indico muito. Agora, eu falei da peça que a gente vai entrar em cartaz, então de 5 a 27 de novembro a gente vai estar em cartaz no Beatnik Art Bar, que fica na Moca,
Depois eu falo para você Perfeito, passar o Insta. Isso. Sábados às 21 horas, domingo às 19h30. Meu Instagram é Drica Fiorotti. E o Instagram da Confraria de Elefantes é Confraria de Elefantes com PH. Mas depois eles vão colocar aqui, gente. Isso, vou colocar aqui, perfeita. E é isso. Tá Espero que vocês todos vão nos prestigiar. Sem dúvida. Beber um pouquinho de arte depois desse tempo caótico que a gente está passando, pandemia, eleição. Dá um equilíbrio, né? Exatamente. Tá Vale a certo. pena. Drica, muito obrigado, gratidão Obrigada mesmo, tá? a você. E volta outras vezes, tá bom? Obrigada, obrigadão. Foi um prazer. Prazer. Obrigada. Internautas, com os agradecimentos então a essa fantástica atriz, Drica Fiorotti, nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.